Bom dia, Igreja Presbiteriana de Vila Gete. Nós queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 10 de maio de 2020. Mas também um dia muito especial, que é o Dia das Mamães. E pela primeira vez, talvez aí nesse ano, nesse século, as mamães não estão presentes aqui no templo, mas nós estamos aqui e nós vamos com certeza homenageá-las, através do Daniel, juntamente com o Amorim. Que Deus esteja nos abençoando nesta manhã. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Queremos saudar então as irmãs que entraram, a Eunice, o Felipe, a Cleusa, a Cris, a Regiane, a Cleusa Morgan, a Cleonice, a Lourdes. Que Deus abençoe a vida das irmãs por esse dia tão maravilhoso. A Rosângela, Deus abençoe a vida dos queridos, tá bom? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 13 ao verso 20. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Sidney Bonavena, que Deus abençoe você também, sua mãe, sua família. A Giane, Dodair, Deus abençoe. Parabéns às mamães, que Deus abençoe muito o seu dia hoje. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, o versículo de número 10, versículo de número 13 ao verso de número 20. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu prova os corações e que da sinceridade de meu coração dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz oferta voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque, pensamentos, inclina-lhe o coração, e a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e prostraram-se perante o rei. O verso 13: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Que privilégio, meus irmãos e irmãs, filhos, mães, nesta manhã, de podermos louvar o nome do Senhor, de podermos engrandecer o nome dele por todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E eu quero orar para que Deus continue a nos fortalecer, para que Deus continue a abençoar a vida do teu povo, que o Senhor continue derramando da sua graça e do seu poder sobre nós. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, na tua presença, ó Deus, nesta manhã, nós exaltamos o teu nome, ó Pai,
pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pela tua majestade. Nós queremos, ó Pai, neste dia, adorar e bendizer o teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor Deus é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, que o Senhor, ó Deus, derrama do seu poder. Ensina-nos, ó Pai, a contar os nossos dias. Hoje, ó Pai, é dia do Senhor. Nós queremos bendizer por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. E abençoe a vida das mamães, ó Pai, neste dia, para que mesmo nesse tempo, ó Pai, de isolamento, que eles possam ter um momento, ó Pai, abençoado por Ti. Pai querido, e que o Senhor também traga o consolo para os filhos ou as mães que perderam seus entes queridos. Que a graça e o amor de Cristo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. O hino de número 159, qual bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor, e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. O hino de número 159. Deus abençoe, a Virgínia, Deus abençoe, o Jacques, de Poços, Deus abençoe, a Deise, Deus abençoe vocês. Qual bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor, e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Você quer um amigo melhor do que esse, que é Jesus, o Filho de Deus, aquele que deu a vida por mim, por você, por todos nós. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, a Rafa, lá de Guarapuava, Paraná. Que Deus abençoe nossa irmã Cleonice, abençoe o Décio Marzano e a irmã Jandira, abençoe todos os irmãos que entrarem, estão podendo nos acompanhar nessa live nesta manhã, que é dia do Senhor, mas também em homenagem ao dia das mamães. Eu quero abrir o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. O versículo de número 10 até o verso 29. Provérbios capítulo 31, o versículo 10 a 29. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho.
Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e ninho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levante-se os filhos, e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O valor incomparável de uma mãe que teme a Deus. De todas as missões, minhas irmãs queridas, concedidas ao ser humano na história, nenhuma transcende a maternidade. O grande estadista americano Abraham Lincoln diz que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Peter Marshall, capelão do Senado americano, diz que as mães são as guardas das fontes, aquelas que promovem o bem, mesmo permanecendo tantas vezes nas sombras do anonimato. Ser mãe é gerar um outro ser dentro do seu próprio ser. É misturar a sua vida com a outra vida diferente, mas umbilicamente jundica ao seu corpo, na sua alma e seus sonhos. Ser mãe é doar-lhe incondicionalmente ao objeto do seu amor. É entregar-se sem reservas, e quem nutre no ventre, no seio, nos braços. É correr risco para que o fruto do seu amor seja protegido e guardado do mal. Ser mãe é ser ensinadora, intercessora e protetora. Ser mãe é celebrar com os filhos as suas mais risonhas vitórias, é chorar com eles as suas mais amargas tristezas. Ser mãe é ser um vaso de honra nas mãos de Deus, para edificar uma família sólida, lançar os fundamentos de uma sociedade mais justa e construir os alicerces de uma grande nação. O texto de Provérbios, minhas irmãs e irmãos, nos ensina lições maravilhosas. Esta mulher que é bem-aventurada, uma mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor a excede de finas joias. Que Deus possa estar abençoando as queridas mamães nesta manhã. Que Deus possa derramar da sua graça, do seu poder, para que você seja essa mãe, uma mãe vitoriosa, uma mãe de fé, uma mãe que zela pela sua família, uma mãe que ajuda, que auxilia, que educa, que tem o compromisso de mostrar a verdadeira felicidade que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O texto de Provérbios termina que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, a mãe que teme ao Senhor, essa será louvada. Que Jesus te abençoe, para que você seja aquela mulher simples, humilde, uma mulher corajosa, uma mulher cheia de esperança no mundo que nós estamos vivendo hoje. Uma mãe que realmente continue surpreendendo a sua família, uma mulher que realmente seja sábia, que edifique a sua casa para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu quero nesta manhã convidar o Daniel Farias, que vai estar fazendo uma homenagem às mamães. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia a todas as mamães da Igreja Presbiteriana de Vila Gerte. Louvamos a Deus pela vida de nossas mães. A UPA quer homenagear todas as mães nesta data tão especial. Mãe, palavra sublime, mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe, é ternura e emoção. Seja no céu ou na terra, é a mais suave expressão do amor que nunca encerra. Mãe, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor, tu é a mais bela rosa do reino de nosso Senhor. Feliz Dia das Mães! Isso, e nós vamos tentar cantar juntas aqui com as mamães, tá bom? O hino de número 397, tá bom? 397, por minha boa mãe. Irmãos, poder chamar nossa mãe de mãe, poder ter o cuidado dela todos os dias.
Então agora vamos orar agradecendo a Deus pelas nossas mães, pelo cuidado delas em nossas vidas. Pai, sou eternamente grato a Ti, Pai, pela minha mãe, Pai, pelas todas as mães aqui, Pai. O Senhor sabe, Pai, quantas vezes elas se dispuseram a passar noites em claro, Pai, cuidando de nós. Quantas vezes elas se desdobraram para fazer as nossas vontades. Quantas vezes nos corrigiram, Pai. Nos fizeram tornar melhor, Pai. Nos dirigiram em Seus caminhos, Pai. Todos os domingos que elas nos trouxeram na igreja, Pai. Nos trouxeram até aqui hoje, Pai, para Te servir, Pai. Nós somos eternamente gratos, Pai. Não há amor maior na terra, Pai, do que de uma mãe, Pai. E o Senhor que deu esse amor, Pai. O Senhor deu o dom desse amor para nossas mães, Pai. E sem palavras, Pai, sentir esse amor, Pai. Todos os dias em nossas vidas, Pai. Todos os dias quando acordamos e lembramos que temos uma mãe, Pai. Nós ficamos eternamente gratos, Pai. E continua abençoando nossas mães, Pai. Dê a elas força, vigor, porque não é fácil, Pai, cuidar de um filho, de uma filha, de uma família, administrar uma casa, Pai. Mas o Senhor dá forças a elas todos os dias, Pai. O Senhor dá esperança para elas, vigor, Pai. O Senhor renova as forças delas todos os dias, Pai. E o Senhor sempre, Pai, cuidará de nossas mães, Pai. Porque é a Tua vontade, Pai. É os Seus planos, Pai. O Senhor instituiu as famílias aqui, Pai. E eu sou eternamente grato a isso, Pai. Muito obrigado, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Esta é a hora da adoração. É o cântico que nós vamos cantar. Que nós possamos dar a Ele o nosso coração. Que você, mamãe, pegue o seu coração a Jesus. Descanse nele, espere nele. Para que você não perca a esperança. Por mais difícil que nós estamos vivendo, por situações diversas neste mundo, por causa da pandemia, por causa do isolamento, tantas famílias que perderam seus entes queridos, ou pais, ou filhos, não perca a esperança. Essa é a hora da adoração. Vamos estar colocando o nosso coração diante do Pai, e que o nome dele seja glorificado. Toda
ficará, mas aquele que a ti receber o tesouro maior terá. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu querido, a sua vida. Que Deus abençoe esta manhã. Que você possa estar adorando ao Senhor na beleza da tua santidade e bendizer o nome dEle para todos sempre. Amém. Quero abrir a palavra de Deus com você nesta manhã. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 ao verso de número 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toum, filho de Zufé, efraimita. Tinha ela 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Silo. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ela a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estará tu embriagada? Aparta-te a ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrada, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, com um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silo. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Atitudes de uma mulher de fé. Quem não se comoveu, meus irmãos, com as famílias que nesses dias, 2 meses para cá, perderam filhos por conta do Covid-19, ou que perderam também as suas mães. Mães e filhos, meus queridos, chorando no dia de hoje, por tantos outros motivos também. Creio, meus queridos, que a dor, a tristeza, a aflição, a amargura, a angústia vem para todos. No caso de Ana, meus queridos, nós percebemos a história da vida de Ana. Ana era uma mulher estéril. No capítulo 1, verso 6, conta, meus irmãos, como que era a angústia desta mulher. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Para os israelitas, meus queridos, toda mulher estéril era símbolo de maldição para a sociedade e para a família e amigos. Era discriminada. Eucana, o seu marido, amava, mas Ana sofria discriminações por parte de Penina, a segunda mulher de Eucana. Ana era muito amada pelo seu marido, mas ela tinha outra esposa chamada Penina. Parecia que o objetivo dela na vida era atormentar a Ana. Eu creio, meus queridos, que nós vivemos um momento tão difícil, um momento, meus irmãos, onde as pessoas estão angustiadas, cabisbaixas, mas a história de Ana nos ensina, nos encoraja. É por isso que eu quero falar sobre uma mulher de fé, atitudes de uma mulher de fé, porque através da vida da Ana nós percebemos o quanto que essa mulher foi corajosa, o tanto que esta mulher não se intimidou pelas provocações que a outra mulher de Eucana estava fazendo, que era Penina. Talvez você hoje esteja vivendo um grande dilema na sua vida, mas não importa qual seja o seu dilema, não importa qual seja a sua causa,
você tem que ter uma atitude de uma mulher de fé, uma mulher que realmente tem expectativa, uma mulher que tem esperança, uma mulher que tem fé, uma mulher que tem coragem, uma mulher que tem iniciativa, uma mulher que sempre se coloca diante de Deus. Ana, meus queridos, diante do que ela estava vivendo e diante do que ela estava vivendo no seu dia a dia, esta ansiedade que estava tomando conta dela por ela não ser mãe, foi uma mulher dedicada à sua casa, uma mulher dedicada ao seu esposo, mas uma mulher também dedicada a uma vida com Deus. A trajetória da vida com Deus condiz com o que nós queremos no nosso dia a dia. A trajetória da vida com Deus demonstra o que a gente não perdeu a esperança, que você não perdeu a esperança. Por isso essa história nos leva a percebermos quais foram as atitudes na vida dessa mulher que precisamos colocar em prática então diariamente, se quisermos ter uma vida abençoada. Quais são as atitudes então na vida de Ana? Em primeiro lugar, a primeira atitude de uma mulher de fé. Primeiro, em meio às provações, Ana alimentou-se fisicamente e espiritualmente. Veja o verso de número 9. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Então, meus queridos, alimentou-se. Depois então que comer e beber em Silo, diante das provocações, o crente, meus irmãos, também deve ser um exemplo. O exemplo, meus irmãos, como de Ana, alimentar-se da comida espiritual, que é a palavra de Deus. O salmista no Salmo 1, no versículo de número 2, ele diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Mesmo nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, se tem uma coisa que nós precisamos, que as mães precisam se alimentar, é da palavra de Deus. O salmista diz que a palavra de Deus, ela vivifica a nossa alma. A palavra de Deus, ela é a fonte de toda a riqueza espiritual. A palavra de Deus, ela é sabedoria. A palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus faz nós crescermos espiritualmente. E isso é uma motivação, meus queridos, que motivou a vida de Ana, alimentar-se espiritualmente, para que o coração dela não viesse a se esmorecer. Por mais que viesse a ter ansiedade, por mais que ela andava ansiosa, ela alimentava-se espiritualmente. Eu pergunto para você, você tem se alimentado espiritualmente? Porque alimentar espiritualmente, meus queridos, é ter a certeza e a convicção de uma pessoa que tem atitude. Essa atitude de Ana demonstra que, por mais que ela fosse provocada, por mais que ela fosse discriminada pela sociedade, ela poderia viver uma vida abençoada quando ela está junto a Deus, quando ela está na casa de Deus, quando ela está servindo a Deus. Ao invés de murmurar, ao invés de lamentar, ao invés de ficar cabisbaixa, ao invés de entregar pontos, porque hoje, quantas mães que entregam hoje os pontos, não é? Quantas mães que entregam os seus filhos para outras pessoas, porque não tem fé, porque não tem amor, porque não tem condição de cuidar, e então não se coloca diante de Deus, não apresenta o filho diante de Deus. Antes do menino nascer, ela já colocou esse menino diante de Deus, que era Samuel, e ela já apresentou e diz: olha, se Deus me der um filho varão, com certeza eu vou consagrá-lo a Ele, eu vou levá-lo ao templo. Olha que responsabilidade da mãe, a responsabilidade do pai, a responsabilidade do casal, quando nascer o filho, de colocar-se, de apresentar o filho na presença do Senhor. Eu lembro do texto, eu lembro de Juízes capítulo 3, quando o pai de Sansão, não é, colocando o filho diante de Deus, Manoá, antes do menino nascer, ele já orava para falar com Deus qual será a profissão do menino, qual será o que ele vai fazer na vida, com quem que ele vai casar, o que ele vai ser na vida.
Manoá colocou Sansão diante do Senhor. E assim, meus queridos, com certeza deve ser a nossa vida, deve ser a nossa casa. O texto nos ensina que a primeira atitude da mulher era esta. A atitude de Ana é que em meio às provações, Ana alimentou-se fisicamente e espiritualmente. Porque a comida espiritual, meus irmãos, é muito importante. O alimento físico também é importante. Mas se você está com alguma dificuldade, algum problema, alguma situação parecida como da Ana, ou outro tipo de situação, a única maneira de você ficar firme é manter o propósito diante de Deus, é permanecer na presença do Senhor. Quem sabe aí na sua casa, no seu lar, você tirar um tempinho e apresentar os filhos. Nós temos aí Desperta Ana, aonde é mãe orando pelos filhos, baseado aqui na história de Ana, uma mulher que orou pelo seu filho, uma mulher que orou para que Deus pudesse abençoar a sua casa, abençoar o seu filho. A atitude de uma mulher de fé é uma mulher que persevera espiritualmente. Segundo lugar, a segunda atitude de uma mulher de fé é que em meio às provações, Ana levantou-se. É interessante você observar, porque hoje nós vivemos aí o mal do século 21, é a depressão e a ansiedade. E diz o texto que essa mulher, ela mesma, Ana, diz que estava ansiosa. Mas essa ansiedade não tomou conta da sua vida. Esta ansiedade não trouxe consequências piores na vida dela, porque Ana, ela estava constantemente na presença do Senhor. O versículo 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu creio que no momento das provações, das adversidades, a única coisa que nos resta é erguer a cabeça, é erguer a nossa voz, é clamar a Deus. Eu creio, meus queridos, que no momento de tudo que nós estamos vivendo, o melhor momento para nós é clamarmos a Deus. Porque aquele cântico que nós cantamos alguns dias atrás, há momentos que na vida nós pensamos em olhar atrás, não é? Talvez desistir da vida. Um momento quando nós olhamos para trás, e aí então você tem duas opções: ou você entrega, ou você pede ajuda. Ana realmente ela quis pedir ajuda. Diz que Ana levantou-se, talvez estava ali na sua casa, talvez estava ali amargurada, angustiada. Diz o texto que Ana levantou-se. E quando Ana, diz o texto que Ana levantou-se, é porque ela teve coragem, é porque ela teve realmente uma expectativa. Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada. Essa é a atitude de uma mulher virtuosa que nós lemos no livro de Provérbios, capítulo 31. Uma mulher virtuosa é uma mulher que realmente acha graça diante de Deus, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que serve a Deus, mesmo diante das provações, mesmo diante das tristezas, mesmo diante do caos que estão vivendo, seja qual ela for. Levante-se, levante-se. A palavra levanta-se, meus irmãos, já demonstra já que você está disposta a fazer alguma coisa. Ana estava disposta, e por ela estar disposta, diz o texto que levantou-se Ana e com amargura de alma, a alma doendo, o coração doendo, mas Ana teve uma atitude de uma mulher de fé. E a atitude de uma mulher de fé é que em meio às provações, levantou-se. Ana levantou-se para buscar a Deus. Levante-se você também e busque a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque para que Deus esteja abençoando, para que Deus esteja fortalecendo, para que Deus esteja mostrando a você o melhor caminho, a melhor solução. Não desista dos seus sonhos, não desista, não perca a esperança. A nossa esperança está em Deus, a nossa vida tem que estar em Deus, a sua vida tem que estar em Deus. A terceira atitude, meus queridos, de uma mulher de fé é que em meio às provações, Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente.
A oração, meus irmãos, faz todo sentido para a vida de Ana. Diz o versículo 10 que orou ao Senhor e chorou abundantemente. Porque a oração, meus irmãos, é falar com Deus. A oração, segundo o reverendo Hernandes, a oração é o oxigênio para a nossa alma. Então ela decidiu que não ficaria mais prostrada e enfraquecida diante das crises emocionais. O crente que está atravessando problemas, as mulheres que estão atravessando problemas, também deve levantar-se e clamar o nome de Jesus. O livro do profeta Isaías nos ensina que o que é levantar a voz e buscar a Deus em oração. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 62, o versículo 6, o versículo de número 7, ele diz assim, no livro de Isaías, capítulo 62, o versículo 6, o versículo 7, diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que farei lembrar do Senhor, não descanseis, nem dei a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Então, meus irmãos, esse texto nos ensina coisas maravilhosas. Em primeiro lugar, buscar a Deus a todo instante. Buscar a Deus a todo instante é bater a porta dos céus. Sabe, quando ninguém mais está ouvindo, quando ninguém mais está perto, quando ninguém mais está ouvindo a sua voz, Deus está ouvindo a sua voz. E Ana então se colocou dessa maneira. O texto de Isaías nos diz que nós devemos bater a porta do céu constantemente, buscar a Deus a todo instante. Quando nós cantamos o cântico por minha boa mãe e pelo seu amor, é grande o bem que na alma tem, quem pode alguém, pois, chamar de mãe? Porque a mãe é algo muito especial. A mãe é aquela que realmente está disposta a dar a sua vida pelo seu filho. Veja que coisa maravilhosa. A mãe está sempre disposta a renunciar por conta do seu filho. A mãe sempre renuncia, a mãe sempre faz em prol do filho. Por isso que a mulher virtuosa, ela é digna sim de colocar diante de Deus, é digna de receber um abraço, é digna de ser amada, é digna de receber o carinho. Por quê? Porque as mães é aquela mulher que está disposta a dar a sua vida pelo seu filho. E Ana então, antes do filho nascer, Ana se colocou diante de Deus. Buscar a Deus a todo instante. Segundo lugar, é buscar a Deus sem cessar, todo dia, toda noite. Talvez você esteja vivendo um lema, né? Talvez seu filho não está mais na igreja, ou talvez a sua mãe, vice-versa, talvez um cônjuge. Você tem que buscar a Deus a todo instante, buscar a Deus sem cessar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E orar sem cessar é nesse momento de crise, é nesse momento de angústia, é nesse momento de tristeza, algo que está atravessando no seu coração, mas que você não descarta a possibilidade de voltar a acontecer tudo de novo. Você não perde o sonho, você não perde a esperança, você não perde a verdadeira alegria, porque você está buscando em Deus, está colocando diante de Deus, e é isso que move o seu coração, é isso que move o coração da mãe, é buscar a Deus sem cessar, é buscar a Deus sem descansar. O texto de Isaías nos ensina isso, que é para você continuar buscando de todo o coração, é para você continuar batendo a porta do céu. Diz assim, olha, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que farei lembrar do Senhor, não descanseis, e nem dei a ele descanso. É buscar a Deus sem descansar. Mas em quarto lugar, é buscar a Deus importunando por 24 horas por dia. O versículo 7 diz assim, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, até que algo aconteça, até que tudo mude na sua vida. Você continue orando, buscar a Deus, até que as orações sejam respondidas.
O que Ana fez? Diz o texto, meus queridos, que Ana orou. Diz o texto do versículo 10 que Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente, não por causa do choro em si, mas porque Ana está se humilhando na presença de Deus. Ana está se quebrantando diante de Deus. Por mais que seu marido achasse que ela estava bêbada, por mais que seu marido achasse que ela estava fazendo graça, Ana estava aqui. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se te benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A quarta atitude, meus queridos, de uma mulher de fé, é que em meio às provações, Ana fez um voto ao Senhor. É interessante porque do versículo 11 até o verso 16, o versículo 12 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém vem derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Quantas vezes diante das provações nós murmuramos, brigamos com Deus, com as pessoas, e nos esquecemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades do ar. Mas Ana, de fato, ela não ligou muito para que o seu marido estava dizendo, ou para que o sacerdote estava dizendo, mas Ana manteve a sua esperança, Ana manteve o seu sonho, Ana manteve-se na presença do Senhor, se quebrantou diante do Senhor, colocou a sua vida, a sua causa diante do Senhor. Assim deve ser a vida das mães, assim deve ser a atitude de uma mulher de fé, uma mulher que não abre mão das bênçãos, uma mulher que não abre mão daquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz lá no Salmo 108, que Deus levará a bom termo. O que o Senhor tem para a sua vida, Ele levará a bom termo. Mas a necessidade de você se quebrantar-se diante de Deus, a necessidade de você colocar a sua vida diante de Deus, derramar a sua alma perante a Deus, é você. O passo da fé é seu, o passo da fé é você que tem que dar. Eu não posso dar esse passo da fé. Mamãe, você é a única mulher que pode colocar isso diante de Deus. Não perca a esperança, não perca a motivação, dobre-se o joelho diante de Deus. É aquela palavra, meus irmãos, do Desperta Ana: mães de joelhos, filhos de pé. Que gratidão, meus irmãos, que nós devemos ter pelas mães que oram pelos seus filhos, e os filhos orar pela vida das mães. A atitude de Ana é uma atitude de uma mulher de fé, uma mulher que não perdeu a esperança, uma mulher que não perdeu a expectativa, mas uma mulher de coragem, uma mulher que teve a capacidade de se levantar diante da adversidade, uma mulher que se dispôs a orar, uma mulher que se dispôs a estar à casa do Senhor, e uma mulher que se dispôs a fazer um voto com Deus, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 5, que quando você faz um voto, é melhor cumprir o voto do que não fazer o voto. Ana, antes do filho nascer, ela já fez a condição, e ela fez um voto, demorando-se ela para orar, e ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, diz aqui, Senhor, no verso 11, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva te não esqueceres,
e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Qual mulher, ou qual homem, ou qual pessoa que faz um voto antes de acontecer o milagre? Só quem está em Deus, só quem confia em Deus faz um voto desse. Um voto, meus irmãos, o que não foi uma barganha, o que ela fez aqui não foi uma troca. Ela tinha tanta certeza e convicção no Deus de Israel, ela tinha tanta esperança e ela confiou a sua vida totalmente a Deus, é que ela fez esse voto. Essa é a atitude de uma mulher de fé. Em quinto lugar, uma atitude de uma mulher de fé é que em meio às provações, Ana engrandeceu o nome do Senhor. Diz o texto, meus irmãos, que depois de tudo que aconteceu, verso 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana, mesmo diante das provações, Ana foi abençoada pelo seu marido e agraciada pelo Deus vivo. Isso demonstra, meus irmãos, que Ana, ela manteve a sua atitude, a atitude de uma mulher de fé, uma atitude de mulher de fé em meio à pandemia, uma mulher de fé em meio ao isolamento, uma mulher de fé e diante do caos que nós estamos vivendo. Não perca a esperança, não perca a fé, tenha a mesma atitude de Ana, tenha a mesma atitude de uma mulher que tem expectativa. Qual que é a sua expectativa? Qual que é a sua maneira de ver a grandeza de Deus? Qual a sua atitude para que você continue perseverando em oração, continue perseverando, alimentando-se da palavra de Deus, continue mantendo seus sonhos, continue colocando diante de Deus. Você não pode perder a esperança, você precisa colocar a vida diante de Deus. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Não deixe isso acontecer na sua vida. A humildade e o quebrantamento de coração faz toda a diferença na vida de um servo fiel. O salmista no Salmo 51, versículo 17, ele diz assim: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não é fácil nos dias de hoje aguentar o que Ana aguentou. Foram tantas humilhações, tantas afrontas. Penina, ela provocava, zombava, irritava, mas isso não foi apenas um dia, mas foram vários anos. E anos foram passando e Penina era uma pedra de tropeço da vida de Ana. As provações foram tantas que Ana chegou no seu limite, mas mesmo assim ela não revidou as provocações. Ela manteve a sua fé, ela manteve a sua vida diante de Deus. Diz o texto: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O desejo do meu coração é que você seja uma mulher de fé, uma mulher que tenha atitude, a mesma atitude de Ana. E essa atitude de Ana, que ela possa abençoar a sua vida. Que em meio às provações, Ana alimentou-se fisicamente e espiritualmente. Que mesmo diante das provações que nós estamos vivendo hoje, que você possa alimentar-se fisicamente e espiritualmente. Mas Ana também, ela levantou-se. Ana não ficou parada, Ana não ficou aí murmurando pelos cantos. Ana tomou uma atitude, ela levantou-se, diz o texto que ela levantou-se do lugar onde ela estava. Ela teve uma atitude, ela teve coragem para colocar o seu coração, para derramar a sua alma perante Deus. Mas em meio às provações, Ana orou ao Senhor e colocou a sua vida diante dele. Coloque a sua causa diante de Deus. O que você precisa colocar diante de Deus hoje? A vida dos filhos? A vida do marido? Ou a vida da esposa? Os familiares? Coloca diante de Deus.
Faça como Ana, faça um voto. Mas não se esqueça que se você fizer um voto, você vai ter que cumprir o voto. Como Ana. Ana cumpriu o voto. Diz o texto que quando o menino desmamou, Ana entregou o filho. Ana fez questão. Diz o texto que Ana levou o filho. Disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ana teve essa atitude, porque essa é a atitude de uma mulher de fé. Ela orou ao Senhor, ela chorou abundantemente, mas o choro já era diferente. Que você não perca a esperança, mas que você possa glorificar o nome de Deus, que você possa despertar na caminhada com Deus, que você possa ter essa atitude de uma mulher vitoriosa, uma mulher virtuosa, como diz o texto de Provérbios, capítulo 31. Uma mulher que tem expectativa, uma mulher que tem esperança, uma mulher que tem atitude, uma atitude de fé. Esse cântico, este hino que nós vamos cantar, é um hino que fala de fé. E esse hino, meus irmãos, é um hino que realmente expressa o que Ana fez naquele dia. Que somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O hino de número 93. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Gerte que acompanhou nesse momento a nossa live da Escola Dominical, Atitudes de uma Mulher de Fé.
Quero agradecer os irmãos de outras cidades de interior, até do Paraná, né, Rafa? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os irmãos de outras denominações, os irmãos que nos acompanharam, que a graça maravilhosa do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida e que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, e que você, mamãe, tenha um dia abençoador, um dia abençoado pelo Deus eterno, que você continue tendo essa expectativa, que você continue tendo uma atitude de fé, buscando a Deus, orando sem cessar, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.